Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Altieres, é possível definir o antropoceno? Fala um pouquinho sobre esta palavra, o significado dela, para quem nunca ouviu. Bom, eu acho bem interessante, porque antropoceno, né, uma pergunta dirigida a um filósofo, ela é interessante porque não é um conceito filosófico, né? O antropoceno é um conceito que vem da ciência, né? Não é um conceito filosófico. E tem um filósofo chamado Deleuze, né, que é bastante conhecido, né, já aqui no Brasil também, né, e ele falava que a essência da filosofia, né, naquele seu livro que é Filosofia, a essência da filosofia é criar conceitos, né, e eu não concordo muito com isso, porque, veja bem, aqui nós temos, né, uma definição científica, né, e que eu acho que vai instigar a filosofia, né, provoca a filosofia. Então, a primeira coisa, se é possível definir o antropoceno, né, é possível, e a gente vê agora o que é. O conceito de antropoceno, ele vem da ciência, e ele foi cunhado por um químico chamado Paul Crutzen, que inclusive foi premiado com um Nobel da Química. E segundo esse conceito, né, Paul Crutzen, ele diz que nós acabamos de entrar numa nova era geológica, né? O que seria essa nova era geológica? É aquela era no qual, né, o homem passa a ser, né, um agente geológico. As suas ações são capazes de impactar o sistema Terra como um todo, né, a atmosfera e tudo mais. Então, o homem deixa de ser simplesmente um agente biológico e passa a ser um agente geológico, ou seja, capaz de impactar não só o seu meio, o seu local, né, mas o sistema Terra como um todo. Isso, assim, é bem interessante, porque quando nós falamos sobre isso, as pessoas já ligam diretamente a mudanças climáticas, crise climática. Eu não gostei do termo crise, né? Porque crise remete a alguma coisa que vai passar e logo se retoma uma normalidade. Eu acho interessante mudanças climáticas, porque nós estamos assistindo uma transformação, né, do nosso ambiente natural mesmo. Mas quando fala-se de antropoceno, eu acho que isso é muito importante para deixar claro esse conceito, é que não é somente isso, né? Não é só uma mudança do clima. Quando a ação antrópica passa a ser a nível geológico, então você tem uma transformação, não é só na atmosfera, você tem uma transformação na composição do solo, né? Você tem uma transformação nos oceanos, você tem uma série de outros elementos, que não é só mudança climática. E por que assim, se torna interessante para a filosofia? E por que me instigou pesquisar sobre o antropoceno na filosofia, deixando um pouco de lado, ou quase que se rompendo com Heidegger, né, e a sua filosofia? É porque justamente esse conceito da geologia se torna inevitável, ela tem um impacto inevitável para a filosofia, porque o homem passa a ser aqui uma figura a ser questionada, volta a ser aquela que é uma pergunta filosófica por excelência, assim como o que é a verdade, o que é a liberdade, se coloca novamente em jogo a questão sobre o homem e também sobre a natureza, ou principalmente sobre o que é agora a Terra, né? Então, são questões, a meu ver, que o antropoceno coloca, que vão muito além da própria ciência, que impactam a filosofia, e ela se torna uma questão inevitável para a filosofia. Assim como a pergunta sobre, né, metafísica, o que é o ser, eu acho que hoje a gente tem que se debater inevitavelmente sobre o que é a Terra, né, e o que é o homem sobre esta Terra. E aquilo assim que eu acho mais intrigante, né, o que esse conceito vai favorecer a filosofia pensar, é justamente o que homem é esse que a gente está falando, quem que é o homem do anthropos? Porque essa palavra antropoceno vem do grego, né, o anthropos
justamente significa o homem, e o seno, né, é a idade recente, né? Então, caiu muito bem para a geologia, né? A época recente, né, da geologia, como sendo o homem o seu principal agente. Mas, assim, uma pergunta já de cara que vale a pena colocar é que justamente quem é esse homem, né? Esse homem é um homem... que definição de homem temos aqui? É um homem moderno? Será que o homem, por exemplo, aborígene, ameríndio, ele está impactando, né, o nosso planeta da mesma maneira que o homem moderno, né, capitalista? Então, as coisas já começam a surgir aí, né, nos levantando questões filosóficas bem interessantes. E também, né, a questão sobre o que é a Terra, né? A concepção de que a filosofia se tem de natureza, né, e a concepção que o capitalismo tem de terra, por exemplo, são questões que voltam em jogo também com bastante força e nos convida a pensar aí uma série de coisas políticas, cosmopolíticas, enfim. Então, é um conceito que vai ajudar a enriquecer muito o debate filosófico e recolocar muitas cartas na mesa. E eu acho interessante, e gostaria de ressaltar sobre essa definição do antropoceno, é que ele é mesmo problemático. Embora seja já um consenso, né, no âmbito da ciência, é um conceito já muito divulgado, já foi adotado pelos cientistas, né? Mas ainda se tem uma série de divergências dentro da própria ciência, não na filosofia, sobre o próprio conceito, né? Antropoceno seria, então, o melhor conceito, já que talvez nem todos os homens, né, fazem parte, né, Inscreva-se no dessa ação canal Linha de biológica. Divisa, deixe Então, seus tem comentários pessoas e acione as que têm outros notificações. nomes, né, para o antropoceno, como o capitoloceno. Não, a nossa época, né, geológica não seria tanto o homem, mas o capital, o capitalismo. Então, algumas pessoas preferem capitaloceno. Outros preferem plantation-ceno, ou seja, a época das monoculturas, né? Pecuária, soja. Então, todo o nosso sistema Terra está sendo impactado pelas monoculturas. E uma outra fantástica, que ela também é bióloga, a Donna Haraway, uma filósofa bióloga americana, ela prefere o termo Cthulhuceno. Nessa época que começa a entrar em curto-circuito a natureza e o próprio homem, a relação do homem com a natureza, ela prefere que a gente tenha um pensamento que tenta pensar essas relações, né? A relação não só do homem com a terra, a relação do homem com os outros seres vivos, né? Então, é uma época que, para a gente, né, pelo menos, ter uma existência um pouco, né, mais provável, a gente precisa voltar a se relacionar com outros seres. Então, é um pensamento mais tentacular, né? Pensamento com alianças, né, com outros seres. Então, por isso o termo Cthulhuceno. E, além do mais, eu acho bem interessante, sabe, Deodato, a ideia de você propagar diferentes conceitos, ter mais conceitos a respeito de um problema, né? Como a própria Donna Haraway dizia lá no Manifesto Cyborg, é melhor um monstro de duas cabeças, né, do que um monstro de uma cabeça só, né? Isso pode ser muito perigoso. Então, acho isso interessante e é isso que me animou, assim, a voltar os meus olhos sobre o antropoceno também. Alcheres. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.